Muito obrigado, Kátia. Meu bom dia oficial para todo mundo que está aqui nos acompanhando nesse nosso simpósio tão rico com diversas leituras, não é, da filosofia e da literatura contemporânea. Sem dúvida, para mim é muito bom estar aqui, partilhar um pouco de algumas reflexões que eu tenho feito também. Agradeço de coração a presença de todos que estão aqui. Na verdade, nós hoje vamos nos deter sobre dois grandes autores do pensamento alemão, Goethe e Nietzsche, que são, na literatura e na filosofia, grandes nomes, grandes referências de pensamento. Explorar a ambos não é nada fácil, ainda mais em se tratando de um tempo tão curto como esse que nós temos para abordar os dois. Confesso que eu pretendo caminhar por uma linha de tocar algumas questões, mas deixar em aberto, sem nenhuma pretensão de exaustão no que se trata aqui, a questão do sofrimento nos dois autores, que, aliás, diga-se de passagem, são também mestres da reflexão do sofrimento. Desde o último ano, eu tenho me dedicado a pensar um pouco a questão do sofrimento e tenho tomado o pensamento, a filosofia nietzschiana como ponto de partida. Creio que se trata de um tema não apenas filosófico, literário, não apenas intelectual, muito importante, mas se trata também de algo fundamental de ser posto hoje, né? Sobretudo numa sociedade em que se valoriza com extremo exagero o prazer, né? Esquecendo de elementos que compõem a própria vida, como diriam os gregos antigos, como diria o ideal de vida grego antigo, que sabia fazer a junção entre sofrimento e prazer de um modo tão magistral, né? Até mesmo a psicanálise tem essa concepção de que não há uma separação, né, que seja absoluta entre sofrimento e prazer, muito pelo contrário, se complementam quase como que duas faces de uma mesma moeda. Então, me parece que este tema, para além dos limites da intelectualidade, seja também necessário de ser colocado hoje por uma questão existencial, também por uma questão existencial, não é? Sobretudo, vários autores contemporâneos que tomam por tarefa fazer uma leitura de nosso tempo, fazer uma leitura das características do pensamento que preside a nossa civilização, tem apontado como um dos grandes problemas a forma de se lidar com a questão do sofrimento hoje, não é? Em uma sociedade que se privilegia tanto o prazer, se privilegia tanto questões relacionadas a, a essa forma de vivência prazerosa, não é? Pois bem, a tarefa dessa nossa conferência é explorar a noção de sofrimento e suas nuances também, que encontram pontos de apoio na literatura de Goethe e na filosofia de Nietzsche. Não se trata aqui, não temos também a pretensão de realizar uma profunda crítica literária, longe de mim querer fazer isso, porque eu não tenho formação, não sou habilitado para tanto, né? Tem tantos críticos literários aqui diante de mim, não é essa a minha tarefa aqui, mas a tarefa é de pensar a noção de sofrimento e a vivência do sofrimento como algo inerente à existência humana, inerente à condição humana. E uma temática que, podemos dizer, perpassa a obra tanto de Goethe quanto de Nietzsche, né? Sabendo que em Goethe nós vamos aqui eleger o sofrimento do jovem Werther. Também não se trata nesse momento, nessa nossa conferência, de fazer uma junção dos pensamentos ou de tentar fazer um paralelo dos pensamentos de Goethe e Nietzsche, porque isso não pode acontecer, né? Não seria possível.
o próprio Nietzsche, ele tem alguns textos em que ele demonstra ali um certo sentimento de distanciamento para com Goethe, e me parece que isso, então, seria um ponto que aqui não nos permitiria fazer um paralelo, traçar um paralelo, como se houvesse um diálogo entre Nietzsche e Goethe, né, ou de Nietzsche com a obra de Goethe. Pelo contrário, a nossa intenção é estabelecer um paralelo entre os dois autores, né? Não no sentido de uma comparação ou de um diálogo que exista entre eles, ou de uma leitura, né, por exemplo, de Nietzsche sobre Goethe, mas, ao contrário, é colocar os dois autores como instrumentos para nós desenvolvermos aqui uma reflexão, né? Então, nós vamos, na verdade, utilizar o texto de Goethe como um instrumento para expressar ou para indicar algumas noções que estão presentes no pensamento nietzschiano. E eu digo isso porque, como eu havia dito, não tenho nenhuma habilitação para fazer uma crítica literária, mas também porque eu pude, ao longo do tempo, comparar, pensar um pouco as questões que foram colocadas na obra de Goethe e com aquilo que foi pensado, então, por Nietzsche. Para que a nossa fala ela seja um tanto quanto didática e a gente saiba o caminho que está sendo trilhado, nós vamos procurar estabelecer, primeiramente, algumas noções relacionadas ao sofrimento na obra nietzschiana e, de modo especial, eu escolhi para a nossa conversa, por uma questão de delimitação mesmo, de material, mas também uma questão de delimitação do tempo, né, por conta do tempo que nós temos, eu escolhi dois aforismos da Gaia Ciência, que é uma obra nietzschiana com a qual eu tenho um certo vínculo maior, por conta de outros trabalhos que eu já pude fazer a partir dessa obra. Embora eu pudesse ter escolhido outras obras nietzschianas, sobretudo as da maturidade dos últimos anos de produção intelectual de Nietzsche, porque nelas é abundante a questão do sofrimento, é abundante o trato sobre a questão do sofrimento por Nietzsche, e sobretudo porque ele não faz apenas uma elaboração teórica conceitual, mas ele traz toda a conceitualidade do que ele havia trabalhado ao longo da sua vida, ao longo da sua produção intelectual, ele aplica ali em textos que são também autobiográficos. Então, isso torna, sem dúvida, a reflexão a respeito do sofrimento em Nietzsche algo muito mais completo, mas por uma questão de escolha mesmo de tempo, por uma questão de delimitação também, eu prefiro utilizar esses dois aforismos da Gaia Ciência que trabalham com noções bem distintas do sofrimento, sobretudo o aforismo 56, que apresenta as duas formas de sofrimento ou duas formas de sofredores que haveria, seja aquele que sofre por abundância de vida ou que sofre por ausência de vida, né? Que é também uma temática recorrente na obra inteira de Nietzsche. E aí, num segundo momento, nós vamos nos deter em alguns trechos do Jovem Werther, do sofrimento do Jovem Werther, de Goethe, tentando expressar, mostrando através da literatura como que essas noções nietzschianas elas se desenvolvem, como que elas se desenrolam, por assim dizer, né? A tese que fundamenta a nossa fala é que pode-se afirmar o sofrimento como algo inerente à vida humana, à existência, à condição humana, como queiram, de tal modo que poderíamos dizer até mesmo que este constitui o humano. Alguns trechos da obra de Goethe sobre o Werther e alguns textos nietzschianos insistem nessa conexão entre o sofrimento e a existência, ou no sofrimento como uma condição até mesmo de existência, né?
Aqui, obviamente, Nietzsche, ele se reporta a uma tradição grega antiga, de longa data, né? Nietzsche ele faz amplo uso daquilo que, sobretudo, os pré-socráticos haviam desenvolvido, de sua compreensão de vida como mescla de sofrimento e prazer, não excluindo, né, o elemento do sofrimento ou o elemento trágico da vida, mas, pelo contrário, fazendo com que esse elemento ele fosse sempre reiterado. Né? Isso seja na poesia, seja na filosofia pré-socrática. Então, a nossa tese fundamental aqui, ela versa sobre a questão do sofrimento como algo que é inerente à condição humana, e poderíamos também dizer que é fundamental enquanto constituição do ser humano, porque o ser humano se constitui a partir do sofrimento. Entendendo também o sofrimento como uma condição do próprio ser humano frente ao mundo, frente ao universo, frente à vida e frente a todas as questões que se colocam para ele. Né? Em ambos os autores, Goethe e Nietzsche, o destino humano é profundamente marcado pela dor e pelo sofrimento. E não há como desvincular, então, as duas coisas, esses dois eixos, vida e sofrimento, são como que uma coisa só. Um detalhe que me veio à cabeça também, à medida que eu preparava essa nossa conversa, é de que o próprio texto, aliás, a própria reflexão sobre os dois autores, poderia ser estendida também a outro filósofo do século XIX, que inclusive tem uma certa influência sobre o pensamento nietzschiano, e muito bem também pontuou a questão do sofrimento, que é Schopenhauer. Mas também aqui a questão do tempo não nos permitiria, mas a leitura que ele faz da vida como sofrimento é uma leitura muito interessante que caberia muito bem aqui. Quem sabe fica aqui uma ponta, né, de possibilidade mesmo de se pensar a questão do sofrimento, em outra ocasião, também em Schopenhauer. Bom, então, começando pelo primeiro ponto, pela primeira parte, como eu havia dito, nós vamos nos deter sobre a Gaia Ciência, primeiramente, que é uma obra nietzschiana, de modo especial, dois aforismos nessa obra me chamam a atenção, porque tratam da questão do sofrimento, seria o aforismo 56 e o aforismo 370. Eu gostaria de fazer a leitura e, ao mesmo tempo, comentar com vocês esse primeiro aforismo, o 56, o que nos será muito útil para a nossa conversa aqui nesse momento. Vejam bem. O desejo de sofrer. Se penso no desejo de fazer algo que incessantemente agita e estimula milhões de jovens europeus, incapazes de suportar o tédio e a si mesmos, compreendo que neles deve existir uma ânsia de sofrer algo, a fim de retirar do sofrimento uma razão provável para agir, para a ação. A aflição é necessária. Daí o clamor dos políticos, daí as muitas crises falsas, inventadas, exageradas, de todas as classes possíveis e a cega propensão a acreditar nelas. Essa juventude requer que venha de fora ou se torne visível, não a felicidade, digamos, mas a infelicidade. E sua fantasia já se ocupa antecipadamente em formar um monstro, se tais sequiosos de aflição sentissem dentro de si a força de interiormente fazer bem a si próprios, de fazer violência a si próprios, eles saberiam também criar interiormente uma aflição própria, pessoal. Então, suas invenções poderiam ser mais refinadas e seus contentamentos poderiam soar como boa música. Enquanto agora enche o mundo de seus gritos de aflição e muitas vezes, em consequência do sentimento de aflição, não sabem o que fazer de si mesmos e desenham, portanto, a infelicidade de outros na parede,
sempre necessitam de outros e ainda sempre de mais outros. Perdão, meus amigos, eu ousei desenhar minha felicidade na parede. Bom, o primeiro elemento que nós encontramos aqui no texto nietzschiano refere-se a uma noção do sofrimento como uma necessidade para a constituição do ser humano. Né? Cômico o que Nietzsche apresenta no dizer que é como se houvesse uma necessidade inerente à condição humana, uma necessidade inerente ao ser humano. Aqui eu digo condição por uma falta de um termo melhor, mas como se o sofrimento fosse necessário à vida humana para que ela pudesse se constituir, para que ela pudesse se constituir. E aqui, num salto para além da letra nietzschiana, nós poderíamos pensar, inclusive, no sofrimento como uma condição sine qua non para o próprio prazer. O sofrimento como condição sine qua non para o próprio prazer. O sofrimento como aquilo que possibilita o viver intensamente, o viver de modo prazeroso. Né? Se nós fazemos um retorno a filosofia pré-socrática, que é muito cara a Nietzsche, sobretudo na questão da arte trágica, fica para nós muito claro que elevar, colocar em evidência a noção de sofrimento como necessária para a constituição humana, como necessária para a afirmação da própria vida, fica muito claro, então, que esse caminho indica como que uma forma de dialética, uma espécie de dialética, no qual é possível perceber a alternância entre sofrimento e prazer, como polos que, apesar de distintos, se entrecruzam e se mostram necessários dentro da vida humana. Dentro da vida humana. Não seria, então, exagero dizer que sem o sofrimento, a própria vida não se constituiria como tal. Sem o sofrimento, a vida não seria o que ela é. Né? E tampouco haveria a possibilidade de uma afirmação da própria existência, uma afirmação da própria vida. O sofrimento seria necessário nesse sentido. Né? Basta lembrar também que, dentro da filosofia nietzschiana, a questão do sofrimento, ela é fundamental, sobretudo quando se faz a leitura, ainda na juventude dos escritos nietzschianos, quando se faz a leitura do elemento trágico presente na arte pré-socrática. Isso porque o elemento trágico evidencia uma vida que é real, e não uma vida que é ilusória, não uma vida que é um faz de conta. Né? Também penso que seja importante, nesse ponto, situar o próprio Nietzsche, o próprio pensamento nietzschiano, dentro do contexto da Belle Époque, que se desenvolvia no século XIX, com muita força, e sobretudo na Alemanha, se vivenciava um período de grande otimismo, isso pautado, sobretudo, no acontecimento da ciência, no acontecimento das mudanças sociais que se vivenciava. Então, parecia que a questão do sofrimento era completamente desnecessária nesse momento. Refletir sobre a questão do sofrimento seria completamente desnecessário, porque havia, por outro lado, uma projeção da civilização, da sociedade de então, para um futuro no qual todo sofrimento seria, de certo modo, eliminado. É isso pelas conquistas da ciência, pelas promessas da modernidade, que nós, afastados do tempo, bem sabemos que nunca chegaram a acontecer. E nesse sentido também, a própria questão do sofrimento, colocada como desejo e como necessidade, serviria como uma forma de puxar ou de trazer de volta aqueles que estavam envoltos em ilusões futuras para uma realidade concreta na qual o sofrimento é parte integrante. Né? E seria uma forma, então, de quebrar com essa espécie de ilusão, quebrar com toda espécie de futurismo, se é que a gente pode utilizar esse termo aqui. Não é?
Outro texto que também permite uma reflexão importante a respeito do sentimento e do sofrimento, e que eu havia dito para vocês que nele se estabelece duas formas de sofrimento e duas formas de sofredores, e aí uma leitura, sem dúvida, muito importante que Nietzsche desenvolve, encontra-se no aforismo 370. Esse, ao contrário do primeiro, do aforismo 56, não farei a leitura porque ele é demasiado extenso, é um texto demasiado extenso e nos tomaria muito tempo. Mas um trecho dele eu gostaria de colocar aqui, para nós desenvolvermos a nossa reflexão. Primeiramente, o aforismo 370, ele é intitulado O que é o romantismo? O que é o romantismo? E aí, é claro, nós já podemos fazer uma série de conexões com Goethe, que nós vamos também estudar aqui e trazer algumas ideias, algumas noções gerais do que ele desenvolve no seu Werther. Mas é preciso dizer que, nesse momento, esse aforismo, acho que tem alguém com o microfone ligado. Aí. Nesse momento do aforismo, Nietzsche ele desenvolve uma certa crítica ao romantismo, né? O contexto em que esse aforismo ele se dá é de uma crítica ao romantismo e, sobretudo, ao romantismo que afirma a vida como possibilidade de ser redimida pela arte, ou a arte como possibilidade de redenção da própria vida, né? O que nos soa também muito schopenhauerianamente falando, né? Isso porque houve uma fase em que Nietzsche ele teve a influência de Schopenhauer e considerou-se romântico nesse período. Não vem ao caso aqui a gente entrar nesses detalhes todos, porque também demandaria muito tempo. Sigo, então, com a leitura desse trecho do aforismo. Nietzsche diz o seguinte: mas existem dois tipos de sofredores. Os que sofrem de abundância de vida, que querem uma arte dionisíaca e também uma visão e compreensão trágica da vida. E depois os que sofrem de empobrecimento da vida, que buscam silêncio, quietude, mar liso, redenção de si, mediante a arte, o conhecimento ou a embriaguez, o entorpecimento, a convulsão, a loucura. A dupla necessidade desses últimos responde todo o romantismo nas artes e conhecimentos. A eles responderam tanto Schopenhauer como Richard Wagner, que é um grande compositor também, que teve um período de forte amizade com Nietzsche, para mencionar os dois mais famosos e pronunciados românticos que foram, então, mal compreendidos por mim. Bom, os elementos que eu gostaria de destacar dentro desse aforisma primeiramente, os dois tipos de sofredores, né? Nietzsche, ele trabalha com uma noção de que a vida, por natureza, é sofrimento, né? O sofrimento é inerente à vida, como nós tínhamos dito ainda no início da nossa fala. A vida, ela possui como característica o sofrer. No entanto, a partir daqui, a partir do aforismo 370, fica claro para nós quais são as formas de sofrimento, porque não se trata de uma visão unívoca do que seja o sofrimento enquanto parte integrante da vida. Se, por um lado, Nietzsche ele afirma que a vida e o sofrimento se encontram em um vínculo que não se pode quebrar, né? Quase que numa forma de interdependência de um para com o outro. Por outro lado, Nietzsche ele deixa bem claro que existem formas de sofrimento. Não há uma forma unívoca de sofrer a vida, mas há sim uma dupla forma, basicamente. E essa dupla forma, ela se expressa, então, no sofrimento por abundância, por um lado, abundância de vida, e, por outro lado, num sofrimento por ausência de vida. Essa noção de sofrimento, seja através de abundância de vida ou falta de vida,
nos remete a uma leitura que Nietzsche desenvolve em outras obras, mas sobretudo na Genealogia da Moral, é quando ele estabelece dois tipos psicológicos e também dois tipos fisiológicos, porque no pensamento nietzschiano, fisiologia e psicologia também se compreendem mutuamente, né? Aí, em Genealogia da Moral, Nietzsche ele trabalha com a noção de uma tipologia fisiológica e psicológica fraca e uma tipologia fisiológica e psicológica forte, né? E essa força e fraqueza se expressariam nos modos de se lidar com o mundo, nos modos de se portar diante do mundo, de se ver dentro do mundo. Basicamente, Nietzsche ele diz: olha, nós, humanos, praticamente nos distinguimos nesses dois grupos, nessas duas tipologias, a partir daquilo que nós realizamos diante de toda a vida, sobretudo diante da vida como sofrimento, né? Ao contrário do que se poderia pensar, a vida por si só é sofrimento, a vida por si só é caótica. E o modo, a postura que cada um assume diante dessa vida, diante desse cosmos, o modo como se portam os seres humanos, isso os classificaria, digamos assim, nessas duas tipologias. Aqueles que amam a vida do modo como ela é, aqueles que aceitam a vida, que abraçam a vida, aqueles que a vivenciam sem nenhuma ilusão, sem nenhuma necessidade de, de se criar vidas além para se consolar daquela vida, estes são os fortes. Estes são os fortes. Um conceito muito caro a Nietzsche, que expressa esta atitude, é o conceito de amor fati, amor ao destino, amor à terra, amor aos instintos, amor à vida, do modo como ela é, sem nenhuma ilusão, sem nenhuma espécie de consolo para que essa vida seja vivida ou seja suportada, melhor dizendo. Por outro lado, nós temos aqueles que, diante do caos e do sofrimento que é a vida e o mundo, estes se portam não amando a vida, mas odiando ela. E num ódio que é nutrido, num ódio que não é satisfeito, né? Não é satisfeito mediante uma vingança ou alguma coisa do tipo, e uma vida que incomoda a tal ponto que a pessoa se ressente. Aí vem a noção do tipo, da tipologia fraca, daquele que é ressentido para com a vida, né? Daquele que é ressentido para com a vida. E quem se ressente com a vida cria toda sorte de ilusões para se consolar e para suportar a vida, né? Aqui Nietzsche ele tem bem claro alguns interlocutores, quais sejam o cristianismo, por exemplo, né? A própria ciência moderna, que na época dele, no século XIX, passava por uma fase de grande otimismo. Nietzsche colocaria, então, essas instituições, entre outras tantas, como sendo instituições capazes de produzir mundos que não existem, mas que consolam aqueles que vivem no sofrimento que é a própria vida. Então, é como se eles dissessem, não, eu sofro, né? Mas não tem importância, vai vir um mundo, né? Não importa se é um mundo além depois da morte, não importa se é um mundo depois da evolução da ciência, mas virá um mundo no qual o sofrimento será praticamente eliminado. E nesse ato, esses ressentidos ou esses fracos praticamente tiram os pés do chão e vivem em função de um futuro, né? Então, esse elemento ele é importante, né, de se compreender. Essas duas formas de tipologias humanas que classificariam uma força e uma fraqueza, e isso corresponde a uma postura diante da vida. E é a partir desta tipologia que Nietzsche, no aforismo 370, também nos fala a respeito de duas formas de sofrimento e sofredores, que seria o sofrimento de abundância de vida, mas daqueles que aceitam a vida como tal, a amam e a permitem ser vivida em todas as suas nuances, com todas as suas faces, e por outro lado, um sofrimento de ausência de vida,
por aqueles que negam a própria vida em função de uma vida que não existe, em função de uma vida ilusória. Pois bem, eu estou aqui de olho no relógio, porque a hora ela não perdoa, né? Mas vamos então passar para o segundo momento da nossa fala, que seriam algumas ideias presentes na obra O Sofrimento do Jovem Werther, de Goethe, no qual também alguns trechos eles nos permitem avaliar uma concepção de sofrimento que é assimilada pelo autor. A obra, ela é uma obra universal, né? Tornou-se muito conhecida, sobretudo por conta da polêmica que ela causou na época, porque muitos jovens acabaram se suicidando depois de ler esta obra, né? Tamanho sofrimento que eles assimilavam do conteúdo, algo que talvez para nós hoje seja um pouco incompreensível, mas que foi uma realidade na época, não é? Foram muitos os que tiraram a própria vida depois da leitura do sofrimento do jovem Werther. E é muito interessante que isso também contribuiu seriamente para que a obra ela se tornasse conhecida. A obra ela é escrita num formato de correspondências trocadas entre Werther e o seu amigo Guilherme, ou Wilhelm. São correspondências que vão narrando o dia a dia de Werther, que conhece Carlota, por quem se apaixona perdidamente, e uma paixão que não é satisfeita e que provoca nele os piores momentos, né? As piores experiências de sofrimento. E justamente nessa correspondência que se encontra na obra, é que o autor, a partir do personagem, desenvolve a sua noção de sofrimento, mas não uma noção simplesmente intelectual, mas uma noção existencial no sentido de que o Werther ele descreve o sofrimento a partir da sua experiência, mas pelo que nós conhecemos hoje, bem sabemos, o jovem Werther ele tem muito elemento do próprio Goethe. Ele tem elementos que são verdadeiramente autobiográficos, né, de Goethe. Então, a história ela gira em torno dessas correspondências que vão narrando o dia a dia, vão narrando o contato, o encontro com Carlota e, por sua vez, os dissabores que Werther provou logo em seguida, né? Todo o sofrimento até o fim trágico do suicídio que se encontra também na obra. Bom, o sofrimento expresso pela causa amorosa, que há um motivo para o sofrimento, né, que seria a paixão não satisfeita, na verdade, é apenas digamos assim, um pontapé para uma reflexão mais ampla, uma reflexão mais abrangente, porque todas as vezes que se fala de sofrimento, se faz uma reflexão de sofrimento, sobre sofrimento, dentro da obra sobre o Werther, se transcende, né, sofrimento, formas de sofrimento específicas, não se faz ali nenhuma análise de um sofrimento apenas ligado à questão amorosa, de uma paixão não correspondida, de uma paixão que não é satisfeita, mas, apesar de esse ser o motivo pelo qual Werther sofre, contudo, há uma transcendência do discurso que pressupõe o sofrimento de modo geral. O sofrimento de modo geral. E é muito interessante que também nos trechos em que Goethe ele apresenta suas reflexões sobre o sofrimento, esse mesmo sofrimento ele é entendido também como algo que é próprio da existência humana, algo que é inerente à condição humana. Nós poderíamos citar, eu separei aqui vários trechos, né, da obra, O Sofrimento do Jovem Werther, mas a gente já está
praticamente no limite, eu gostaria de comentar esses trechos sem fazer a leitura, né? E deixo para vocês fazerem a leitura da obra toda num segundo momento, porque vale a pena, é uma obra incrível, fabulosa, né? Mas, primeiramente, um dos trechos que eu havia separado o que seria a correspondência de 22 de maio, em que o jovem Werther ele pensa a respeito da vida como miséria, né? Da vida como carregada de uma condição de sofrimento inerente a ela, mas, apesar disso, existe como que um paradoxo, porque se a vida é miséria, por outro lado, o que permanece, o que põe em movimento essa mesma vida, é o desejo de continuidade, um desejo de luta, um desejo de vida, né? Um desejo de plenitude de vida. A vida, ela pode se encontrar num estado de miséria, mas, ao mesmo tempo, ela mostra-se como capaz de se reconstituir, né? Como capaz de se reconstituir. Aliás, gente, aqui um detalhe que é muito interessante, porque uma leitura que pode ser feita dessa obra, sobretudo do final, da conclusão trágica dela, quando o jovem Werther ele comete o suicídio, não poderíamos interpretar esse suicídio como um fim, ou uma forma de ele colocar um fim ao sofrimento, né? Mas, pelo contrário, poderíamos aqui entender como uma forma de transformação da vida, de continuidade de vida em outra condição, né, em outra forma. E isso também, essa leitura, ela é corroborada muito por conta de elementos que são próprios tanto da literatura quanto da filosofia do século XIX, sobretudo por conta da forte influência das ciências biológicas, das pesquisas biológicas que marcaram profundamente esse período. Goethe, ele se dedicava também ao estudo de questões biológicas. Nietzsche teve um período que ele estava fascinado com a ciência, e é muito interessante porque essa imagem do suicídio ao final indicaria não uma tentativa de colocar um ponto final ao sofrimento, mas de uma transformação da vida que supera a individualidade, supera a condição individual, né? Então, nesse sentido é que a vida, apesar de ser miséria, é também luta, e uma luta para a superação dessa condição que lhe é inerente, né? E uma luta que é uma luta por vida, né? Aqui a gente poderia também, se houvesse tempo, poderíamos fazer uma conexão muito interessante entre essa noção que está presente no jovem Werther, de vida como luta, apesar da miséria, vida como luta, como tentativa de vida, como desejo de vida. Poderíamos conectar isso ao conceito de vontade, de potência nietzschiano, que indica também uma força, ou melhor dizendo, um conjunto de forças que está presente no ser humano, que o move sempre em direção a mais vida, sempre em direção a mais vida, independente de quais são as formas que isso vai adquirir dali por diante, não é? Também um outro trecho, deixa eu só abrir aqui meu livro, que é da correspondência do dia 1º de julho, né, que seria da correspondência do dia 1º de julho, também existe aí a noção de que viver é sofrer sem mesmo uma razão para tal. Sem mesmo uma razão para tal. E aí o que nós poderíamos dizer, as causas, as possíveis causas, ou melhor, aquilo que nós consideramos como causas do sofrimento, elas seriam como que eleitas para justificar o próprio sofrimento que é a vida, né? E isso fica muito transparente nas páginas do sofrimento do jovem Werther, porque a reflexão, como eu havia dito, é uma reflexão geral sobre o sofrer, sobre o ato de sofrer, mas tendo como causas, digamos assim, questões muito pontuais. No caso do jovem Werther, ele sofre por conta de uma paixão não correspondida.
mas não que essa paixão ela seja necessariamente a causa do sofrimento, mas sim uma justificativa para o sofrer, o que também coincidiria aqui com o que Nietzsche poderia chamar de uma ilusão de vida, porque haveria ilusão de que, resolvendo estas causas, também o sofrimento seria resolvido. Né? Também o sofrimento seria resolvido. Depois, a outra correspondência que seria de 12 de agosto, né? Também aí, o jovem Werther, ao seu amigo Wilhelm, ele desenvolve uma longa, uma longa carta, né, na qual ele narra uma conversa que ele teve com Alberto, esse é um dos diálogos, o que ele vai narrando, o diálogo que ele teve com Alberto, é um dos diálogos mais profundos que existe dentro da obra, dessa obra, né? Na verdade, aí está muito claro, né, o jogo que existe entre instinto e razão, no sentido de que a razão, ela sempre tenta nos ludibriar do sofrimento, ela tenta, de algum modo, nos iludir a respeito do sofrimento, e isso é muito interessante, porque corresponde muito com a leitura nietzschiana, em que nós, seres humanos, quando desenvolvemos a razão, a finalidade última dela é nos situar diante do caos do mundo, tentando fazê-lo compreensível e, portanto, dominável, se é que podemos dizer assim, né? Para que a gente consiga, então, suportar e sobreviver a esse sofrimento, a esse tormento que é a própria vida, né? Existe um jogo entre instinto e razão, no qual a razão ela sempre tenta sistematizar o sofrimento, sistematizar a dor, explicar de alguma forma, racionalizar a dor, sobretudo indicando possíveis causas, indicando possíveis saídas para esse sofrimento. É uma coisa muito interessante. A lógica que nós criamos, e aí um comentário a partir de Nietzsche, a lógica que nós criamos a partir da nossa racionalidade é uma lógica que tenta interpretar e intervir e mostrar que tudo é passível de ser alterado pela própria razão, né? Inclusive o sofrimento, sendo que, na verdade, a própria experiência indica o contrário. O sofrimento não é da ordem da racionalidade, tampouco pode servir a esta racionalidade. Né? E aí, por fim, um trecho que eu também faria leitura, mas a gente vai omitir aqui a leitura, seria da correspondência de 18 de agosto, né? Também um trecho muito interessante, no qual o Werther, o jovem Werther, ele afirma, ele chega à grande conclusão, aí o livro ele já vai caminhando para uma conclusão, ainda que não no final, né, mas as correspondências dele vão chegando a uma conclusão, e há como que um grande insight do personagem nesse momento, no qual ele chega à conclusão, ele compreende a vida como um sofrimento inevitável, E nesse momento ele já havia feito tudo, né? Mesmo na companhia de Carlota, ele não conseguia se satisfazer, ele não conseguia encontrar mais nenhum abrandamento de seu sofrimento, e ele, então, chega a essa grande conclusão. A vida é eterno sofrimento, que destrói e constrói, E aí, interessante porque quando eu lia e pensava um pouco disso, me recordei de uma autora, né? A Clarice Lispector, e um conto dela que eu acho formidável, que eu sempre que possível eu retorno a ele, no qual ele narra, o conto narra um dia da personagem Ana, né? O conto, se não me falha a memória, ele se chama O Amor, mas o título me parece que não tem muito a ver com o enredo que é desenvolvido ali.
E a personagem Ana, ela é uma personagem que não tem muita noção da vida, ela vive de modo automático e sem qualquer reflexão extraordinária sobre a própria existência, mas um certo dia ela se depara com um fato cômico, inclusive, e ela perde totalmente o eixo que a segurava, o eixo que a mantinha, digamos assim, naquele mundo e naquela vida que ela tinha até então. E aí é engraçado porque ela estava no mercado, ela entra num bonde, ela perde o ponto para descer, e ela acaba descendo no Jardim Botânico, e ali aquela imagem a horroriza, deixa horrorizada, mas ao mesmo tempo coloca diante dela a imagem da vida, composta de vida e morte, expressa nas folhas que caíam, nas folhas que nasciam, nas aranhas que se alimentavam das moscas que caíam nas teias que haviam sido confeccionadas por ela. Vida e morte se alternavam como que uma orquestra, como uma sinfonia, e ela percebeu naquele movimento, né, de alternância de vida e morte, o que seria de fato a vida, algo que horroriza, causa espanto, mas ao mesmo tempo algo que provoca de fato uma contemplação sem dúvida muito interessante. E eu me recordei disso por conta dessa grande conclusão a que chegou o personagem, de que a vida é esse eterno sofrimento que destrói e constrói, que constrói e destrói, né? No sentido de que há essa alternância. A vida, ela é a mesma, né? Apesar dos indivíduos serem diferentes, apesar de cada um tentar lutar pela sua vida, pela sua sobrevivência, mas a vida ela seria algo como que muito maior do que os indivíduos, muito maior que os entes, os seres que compõem a natureza, e, portanto, a vida ela seguiria apesar da nossa própria destruição, apesar da nossa morte, apesar do nosso fim, né? Bom, com isso eu acho que eu consigo concluir, né? A Ida já está dando um sinalzinho ali, se deixar eu empolgo muito. Mas aqui a gente conclui, então, com essa ideia final, que me parece conseguiria fazer a junção dos dois autores nessa noção de que a vida é sofrimento, mas um sofrimento que constrói e destrói, porque não é com o indivíduo que a vida se encerra, mas ela é muito maior do que tudo isso. Gente, muito obrigado pela atenção de todos, e aí a gente passa aí a palavra para a Kátia, da continuidade à cerimônia, né, Kátia? Pois é. Muito obrigada, professora Adriana. Muito obrigada pela fala. E agora a gente tem um momento para perguntas, então se alguém quiser fazer pergunta no chat ou ligar o microfone e perguntar, então sintam-se à vontade para fazer algum questionamento. Sim, sim, Lucas. Se você quiser escrever no chat ou abrir o microfone, sinta-se à vontade. Hola, bueno, ante todo, muchas gracias, Adriano, por tu intervención. Me parece un tema sumamente interesante y obviamente para pensar en la actualidad. Además, son dos grandes autores y sobre todo porque Goethe ha hecho una influencia muy fuerte, digamos, en el pensamiento de Nietzsche. Durante su adolescencia lo leyó mucho. Me pareció interesante que resaltaste el tema de, obviamente, de que sufrir es inevitable, porque ahí se marca muy fuerte la influencia que tiene Schopenhauer en el pensamiento de Nietzsche, y además en el hecho de que justamente una diferencia que establece Schopenhauer es la diferencia entre voluntad y representación, ¿no? Esto que vos mencionabas sobre el tema de las ilusiones y de cómo nosotros creamos ilusiones justamente o para generar una abundancia de vida o en todo caso para tener ausencia y carencia de vida. Me parece ahí que para que vos después lo sigas pensando y trabajando, me parece que ahí es justamente interesante el tema del arte trágico y la opción estética que toma Nietzsche
en lugar de tomar la vía moral, porque justamente ahí con quien está discutiendo es con Schiller, otro de los grandes románticos, sobre todo el tema de las cartas sobre la educación estética del hombre. Entonces, algo que es clave ahí, que lo lleva a pensar a Nietzsche, es el tema de los sufrimientos de Dionisos, cómo él reinterpreta el mito. Y justamente la vida, el sufrir es inevitable y es inherente a la vida, porque como diría Kerenji también en su texto sobre Dionisos, es la raíz de la vida, esa voluntad, es un todo, una unidad que termina siendo de alguna forma desgarrada, destruida justamente como el propio Dioniso, ¿no? Como ese mito. Entonces ahí aparece todo el tema de lo que denomina Schopenhauer como el principio de individuación. Al final nosotros somos individuos que estamos desgarrados de esa unidad, de ese todo. Y lo que es importante ahí en estos dos autores que vos mencionás es que en la corriente romántica, y porque justamente está muy poco abordado en español, en lo que tiene que ver con todo Latinoamérica, sobre todo, la influencia romántica en Nietzsche, porque si algo marca esa distinción es que en el romanticismo, frente a esa unidad, frente a ese sufrimiento, hay un anhelo y una nostalgia por el pasado y creer que hubo una edad de oro a la cual nosotros tenemos que recuperar y volver a tender hacia eso. En cambio, la postura de Nietzsche ahí cambia y rompe con el romanticismo, porque los románticos también siguen con la idea de Dionisos y lo dionisíaco. No es que Nietzsche obviamente se jacta de ser el filósofo de Dionisos, pero ya el romanticismo lo tomaba, y Nietzsche dice no hay que tener anhelo y nostalgia por el pasado, sino apostar por un futuro, y eso en realidad es lo que nos permitiría superar ese sufrimiento o hacer del sufrimiento justamente un impulso, esto que vos mencionabas de la voluntad de poder en torno a la genealogía de la moral, de no solamente conservar la vida, sino también de incrementarla. Entonces ahí vienen todo un montón de discusiones que me parece sumamente interesante en esto que vos tenías, y obviamente las experiencias personales de Nietzsche, sobre todo a partir de la Gaia Ciencia, la ciencia jovial, donde justamente es un texto que él escribe como un canto de alegría por decir, bueno, agradezco más a mis años de sufrimiento, que son los que más realmente me han enseñado, que a los tiempos en los que uno realmente está cómodo y se queda en esa comodidad estancado, que justamente es lo que no nos permite superarnos a nosotros mismos. Y además esa es la puerta de entrada justamente después para Zaratustra, que comienza a decir, bueno, esta copa llena en la que quiere vaciarse, ¿no? Y comienza su descenso, su ocaso. Entonces es todo un tránsito, un camino de superación. Y justamente ahí, en esta pelea o en esta discusión y tensión entre el romanticismo y entre Goethe y Nietzsche, justamente es los sufrimientos del joven Werther, los sufrimientos, padecimientos, desventura. La palabra ahí en alemán es Leiden, ¿no? Difícil de traducir para nosotros porque abarca un montón de cosas, y justamente ahí aparece también, en esto del anhelo, de la nostalgia por el pasado, aparece también muy fuerte ese Leiden de los sufrimientos con el Mitleiden, que tiene que ver con la compasión, y justamente ahí es uno de los temas justamente puntuales del cristianismo, que también Nietzsche obviamente se va a atacar y se va a desprender de eso, porque los románticos, incluido ahí Goethe, es como decir, bueno, en ese anhelo, dice el texto de Manfred Frank, dicen, tenemos un anhelo por la venida, por la segunda venida, ¿no? Por ese Dios venidero, ese Dios que está por venir. Y Nietzsche dice, no, bueno, en esta tensión de instinto y razón que vos mencionabas, decir, bueno, lo que tenemos que hacer es tomarnos nosotros entre manos y instalar sentido en la vida, instalar sentido en el mundo y volver a vincularnos nosotros con la tierra y con la naturaleza. Así que agradecerte por tu exposición, y me parece que es un tema obviamente para seguir pensándolo. Y bueno, te quería hacer esta devolución ahora porque después a veces se nos complica un poco poder conectarnos para conversar. Así que agradecerles a todos por esto que organizaron.
Perfeito, Lucas. Suas colocações são muito ricas, né? E, de fato, existe uma quantidade de informações que são importantes quando a gente trabalha com Nietzsche, algumas delas que você ponderou muito bem. De fato, eu não tive tempo de explorar tanto o elemento dionisíaco, né, que me parece também muito importante para ser explorado aqui, quem sabe numa outra ocasião, em que não seja propício desenvolver um pouco mais, né, essa noção, essa ligação, né, acho que valeria muito a pena, né? E, sobretudo, Lucas, eu destaco aí da sua fala a questão da unidade, né? Essa questão do elemento dionisíaco que indica justamente essa unidade primordial que há entre todas as coisas, e que me parece que seja importante de ser destacado, né? Que algo que talvez para nós hoje seja complexo, né, de ser colocado, justamente por conta de toda a influência moderna que nós temos e da afirmação do indivíduo, do sujeito que nós acompanhamos nos últimos séculos, não é nenhum movimento recente, mas um movimento que é um movimento muito, muito demorado no tempo e que nos influencia fortemente, né? Nos influencia fortemente. E eu acredito que aqui seria a base para nós pensarmos a grande diferença, né, entre a nossa postura hoje diante do sofrimento e a postura que Nietzsche traz, porque a postura que Nietzsche traz diante do sofrimento também não é uma opinião pessoal, mas ele traz dos pré-socráticos, né? E traz sobretudo da arte trágica, traz sobretudo da mitologia, né? Da mitologia, sobretudo quando ele resgata a ideia de Dioniso dentro da sua obra. Aí sim, para nós fica claro a distância daquilo que nós podemos hoje entender por sofrimento e qual que é o nosso modo de nos haver com ele, né? E, por outro lado, o que ele está dizendo, afinal de contas, a respeito disso, a respeito desse tema, porque, na verdade, Nietzsche ele se remete a uma outra concepção que é para nós estranha e que nós poderíamos falar ficou perdida no tempo, ficou praticamente esquecida, né? Sobretudo com a elevação do sujeito pela filosofia moderna, a partir da filosofia moderna. Isso provavelmente não nos permitiria hoje falar de sofrimento, né? Talvez por isso a questão do sofrimento hoje é colocada de lado, colocada fora do discurso ocidental, sobretudo, porque em se tratando de uma concepção, de uma visão que versa sobre o indivíduo, a questão do sofrimento ela não tem espaço, não tem espaço. Mas isso porque nós não conseguimos nos entender como esse uno, no qual a vida se transforma. A vida se transforma apesar dos indivíduos, apesar dos sujeitos que compõem o mundo, que compõe a história, apesar das diferenças, né, apesar dessa diferenciação existente, né, o que compõe o mundo é mais do que simples indivíduos, mas uma vida inteira que tem uma força que transcende a todos nós. Por isso que o sofrimento, visto na ótica grega, não é, digamos assim, algo nocível para o ser humano, porque o sofrimento ele é lido a partir do movimento próprio da vida que se transforma, ou como está ali no Werther, que se destrói e constrói, constrói e destrói de novo, porque esse é o fluxo mesmo da vida, né? E eu acredito que isso não nos permitiria hoje pensar de um modo nietzschiano a questão do próprio sofrimento, né? Mas teria muita questão, Lucas, para a gente colocar, né? Se nós trouxéssemos o Zaratustra, né? Me parece que aí a gente teria, né, elementos para ficar um dia todo aqui conversando a respeito disso, né? Mas aí o tempo nos é escasso também nesse momento, né? Tem mais uma pergunta, Adriana, não sei se você consegue responder rapidinho. A Ida Sim. perguntou, no livro de Goethe, podemos achar alguma ideia de redenção por meio da arte? No Werther, não.
explicitamente não existe uma forma de redenção. A não ser alguns eventos, né, as correspondências do jovem Werther vão demonstrando alguns eventos que começaram a permitir que ele se distanciasse um pouco da situação de sofrimento que era a companhia de Carlota, mas não necessariamente a arte. Embora nós bem sabemos que essa noção é muito cara, não só a Goethe, mas a todos os outros românticos, né, essa ideia de que a arte ela pode redimir do sofrimento. Inclusive, se nós pensamos não apenas no campo da literatura romântica, mas também do próprio idealismo alemão, né, que desenvolve a partir do romantismo, e no qual, sim, a arte ela ocupa um espaço importante no qual a consciência a consciência absoluta ela pode se individuar. E aí ela encontra depois, né, no conhecimento de si, um retorno para aquele momento. Aí a gente poderia fazer até um paralelo com o que a gente estava falando, com o que o Lucas pontuou, um retorno para um estado primeiro, poderíamos dizer assim, no qual todo o sofrimento poderia ser abrandado, poderia ser acalmado, digamos assim, né? Mas especificamente no Werther é muito interessante, porque os momentos em que ele vai falando, né, ele vai narrando nas cartas aquilo que conseguia distraí-lo, né, eram as coisas mais banais da vida, as coisas mais banais. Algo muito interessante, né, algo muito interessante de se pensar, inclusive, o porquê essa opção do Werther de não entrar num campo especificamente da arte, de desenvolver um discurso potente a respeito da arte nesse momento, né? Acho que é isso. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Gostamos de agradecer muito pela presença de todas e de todos. Semana que vem aí da volta com o mestre de cerimônias. Foi um prazer estar aqui com você, Adriane, com todos vocês. Boa semana, bom final de semana. Semana que vem a gente vai ter a apresentação da Ida, que vai falar sobre a sexualidade, né? El Conto de la Criada, de Margaret Atwood, nesse mesmo horário, às 11 horas. Foi muito prazer, muito obrigada, Adriana. Eu que agradeço. Até mais. Até mais, gente. Bom dia, bom final de semana. Olá, Ida, tudo A bom? cara inchada da Ida. Tá dormindo.